Eu fiquei bolada, mas não no sentido negativo. Num sentido positivo, depois que eu consegui refletir sobre a coisa. Às vezes eu fico olhando pra cima porque eu tô pensando e eu não vejo que que eu mudei de cor. Uma gótica suave que vocês amam, não é mesmo? Alguns não amam. Então, quando uma pessoa olha para o processo de aprendizado de alguém e não consegue entender para quê, fica muito claro a diferença de percepção do processo de desenvolvimento humano das pessoas. Olá, meu Brasil! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e bem-vindos em geral ao meu canal que fala de arte, criatividade, DIY e processo de aprendizado, que é o que a gente vai falar hoje. Mentira, o processo de aprendizado não tá lá na descrição, mas a gente vai falar disso hoje porque ontem aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei bem assim... Eu fiquei bolada, mas não no sentido negativo, num sentido positivo depois que eu consegui refletir sobre a coisa. Vamos entrar em detalhes. Eu estou há muito tempo, como vocês sabem, desde 2023, estudando pintura e desenho. No método dessa professora, a gente passa por uma parte de A fantasma vem, né, Brasil? A fantasma vem, No meio do vídeo. No método dessa professora, ela trabalha de um jeito muito interessante, começando o desenvolvimento da habilidade motora para o desenho com formas geométricas muito básicas, muito simples, que vocês viram, inclusive, eu fazendo lá no Instagram. Quem já me segue lá há mais tempo já viu. Fiquei ofegante, claro, não tá respirando direito, dá nisso, né, querida? Respira antes de falar. Quem me conhece sabe... Não, mentira. Quem me acompanhou lá no Instagram já desde algum tempo já me viu lá nos exercícios lá do grafite, né? Das formas geométricas e tudo mais. Aí ela vai desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo, ela entra na aquarela, e depois da aquarela, aí fica um método um pouco mais livre, porque vai depender um pouco do interesse da pessoa. Como era do meu interesse, a gente começou a trabalhar a tinta acrílica. Então, nesse processo de aprendizado, eu tenho me deparado com algumas coisas muito interessantes a respeito da diferença entre a minha experiência com a teoria da arte, a história da arte e as artes cênicas, por exemplo, com a habilidade motora de desenhar, né? Então a composição artística, na minha vivência, ela já está muito amadurecida. Falar de composição, estudar composição e fazer a própria composição em si, de cenografias, de figurinos, até de maquiagem também, que são áreas que eu desenvolvi bastante no aprendizado do teatro quando eu fiz a faculdade de artes cênicas lá atrás, vocês já sabem, já estão carecas de saber, e também no meu trabalho como fotógrafa, são habilidades que para mim já estão muito maduras. São coisas com as quais eu tenho muito conforto e muita segurança em fazer. Conforto e segurança essa que eu não tenho com a coisa do desenho em si, né? Que a coisa do figurativo eu não sei. Inclusive desenhava bonecos de palito até outro dia. Continuo desenhando, inclusive. Quando eu não tô concentrada, só sai palito. E aí o que eu pensei? Bom, se isso é algo que eu realmente quero aprender e eu tenho TDAH, uma certa dificuldade de manter consistência fazendo as coisas sozinha, então eu acho que é hora de pegar uma aula, e foi assim que tudo começou em 2023, comecei a aprender. Opa, tudo bom, querido? Aqui, anjo, me acha aqui, ó. Não sei quando foi que ele me perdeu, espero que não tenha sido há muito tempo atrás. Enfim, então o que acontece? Ontem tomei a decisão de começar a trabalhar o aprendizado agora de uma forma um pouco mais autônoma da anatomia humana. Porque no método da minha professora ainda vai demorar um pouquinho para isso entrar no nosso trabalho, porque ainda tem muita coisa para desenvolver na tinta acrílica. E eu acho que faz sentido, sim. Minha tinta acrílica ainda é muito frágil, né? Minha técnica para tinta acrílica. Então a gente está trabalhando agora essa transposição das formas geométricas na tinta acrílica para o desenho figurativo de coisas que se parecem formas geométricas com muita nitidez. Por exemplo, cerejas, que são esferas modificadas. Limões, que são esferas modificadas, e assim sucessivamente. Então a gente traz essa coisa do desenho geométrico para fazer o figurativo, para ir desenvolvendo essa habilidade. Aí aproveitando o ensejo aqui para fazer uma diferença entre o que é figurativo e o que é realista, né? O desenho figurativo é aquele que você bate o olho e você identifica algo que existe no mundo. Uma folha tem cara de folha, uma cereja tem cara de cereja, uma banana tem cara de banana. Mas essa figura que você está identificando como banana, como cereja, como folha, não se parece uma foto de uma folha, entendeu? Então ela é figurativa, mas ela não é realista. Diferente de muitos desenhos incríveis que alguns artistas maravilhosos fazem, que não só são desenhos figurativos, mas também são extremamente realistas, em que você às vezes nem tem certeza se aquilo é uma fotografia
muito bem feito inclusive, ou um desenho, certo? Ou uma pintura. Então, aqui a gente está falando apenas do figurativo por enquanto, porque né, não é realista ainda. A gente está só trabalhando aqui realmente a habilidade de construir imagens que se pareçam com o que elas são no mundo real, certo? Bacana. Só que o que está na minha cabeça e que eu quero transformar em obra de arte, e foi inclusive um dos motivos pelos quais eu comecei a fazer aula de desenho também, é uma vontade muito grande de trabalhar a relação entre uma composição abstrata, desenhos e pinturas abstratas, com um figurativo bem realista da figura humana. Ou seja, uma relação entre imagens de pessoas com emoções e sensações que as cores, as formas e as texturas trazem. Isso é uma coisa que está na minha cabeça, eu já tentei inclusive várias vezes fazer ensaios fotográficos. Lá vai a Luz. Tchau, Luz. Um beijo, querida. Olha o contraste com o momento. Um beijão, querida. Também a pessoa branquela desse jeito, vestida toda de preto, no fundo todo preto, quer dizer, uma gótica suave que vocês amam, não é mesmo? Alguns não amam, mas os que amam também, eu amo vocês também. Decidi então que eu tenho até julho para que o meu traço na coisa figurativa da figura da pessoa comece a ficar bom. Eu desenho pessoas que são figurativamente ok, mas tá com as proporções tudo errada, tá as caras tudo torta. E tudo bem, é o processo de aprendizado. E aí eu enviei uma fotografia desse meu exercício para uma pessoa e disse isso, que até julho é o prazo que eu me dei a mim mesma para fazer esse trabalho de aprendizado, para sair do ok, é um figurativo ruim, para um figurativo satisfatório, que não é realista ainda, mas que é satisfatório, que é legal, que é bacana e que pode dar vazão para essa quantidade de imagens. Lá vem a Luz de novo e vem vindo a fantasminha. Vamos aqui, vem comigo. Ai, tem que ficar levantando e arrumando, não tem jeito. Faz tudo numa... Ah, gente, a luz natural. Vocês sabem que eu sou assim. Eu gosto da luz natural. Mentira, é que é o tempo que eu tenho pra fazer, que é 15 minutos aqui antes da próxima reunião que eu tenho aqui, que inclusive já provavelmente estarei atrasada. Ai, meu Deus, eu tenho 15 minutos. Vamos. E aí, meu Brasil, o que acontece? A pessoa para quem eu mandei a foto disse, quando eu falei, tenho até julho para aprender a melhorar esse traço e ficar uma coisa mais satisfatória. A pessoa perguntou, pra quê? E aí, essa pergunta suscitou muitas reflexões. Primeiro, a reflexão nítida de que, para algumas pessoas, isso que eu tô fazendo não faz sentido. De, aos 38 anos, começar a estudar uma linguagem artística nova. Mas também ficou claro para mim que os motivos pelos quais eu estou me empenhando muito, na medida do que as minhas limitações de TDAH permitem, em aprender algo que sempre foi um sonho saber, sabe? Sabe. E ao mesmo tempo também foi uma reflexão bastante profunda sobre o quanto, depois de muito tempo de terapia e de já, né, quase 2 anos de aula de desenho, para mim agora tá muito claro o porquê eu quero aprender uma linguagem nova e por que eu preciso disso para ser a artista plástica que eu quero ser. Eu quero ser uma artista plástica que se sente tão segura e completa como eu me sinto como artista cênica. Eu, enquanto atriz, enquanto diretora de teatro, enquanto cenógrafa, enquanto figurinista, tenho limitações. Não sou a melhor no mercado, até porque saí do mercado, mas enfim, se eu precisar fazer uma cenografia aqui agora com o que eu tenho à mão, eu me sinto segura para, com o que tiver à mão dentro das limitações, fazer algo legal, fazer algo representativo, fazer algo bacana, fazer algo que comunique alguma coisa para quem vai ver aquela cenografia, por exemplo, ou fazer algo que construa uma imagem para eu viver dentro de um espaço com mais conforto, mais comodidade. Que resolva meu problema, né? As minhas habilidades para decorar minha casa são as habilidades de cenógrafa. Eu não estou fazendo nada que eu não faria num palco, num teatro, para uma peça de teatro, percebe? Em termos de construir emoções com objetos, em espaços. Que eu quero é ter essa mesma segurança no desenho e na pintura. Às vezes eu fico olhando pra cima porque eu tô pensando e eu não vejo que eu mudei de cor. Então eu quero desenvolver essa mesma segurança e para isso eu preciso melhorar meu traço, para isso eu preciso conseguir construir imagens mais harmoniosas, imagens mais proporcionais e imagens um pouco mais realistas também, não só figurativas, né? Sobretudo da anatomia humana.
E tem toda a questão do perfeccionismo que vocês já estão manjando, né? Que vocês sabem que é uma dificuldadezinha que eu tenho. E aí, fazendo o roteiro desse vídeo pra vocês, que eu nem olhei pra ele em nenhum momento, eu me lembrei deste livro, que eu li na faculdade de licenciatura em dança do Instituto Federal, que eu fiz metade do curso, mas não cheguei a terminar, e que a gente aprende sobre pedagogia, etc., porque é uma licenciatura, né? E aí, esse livro ele é muito especial, enfim, porque qualquer coisa que o Dr. Paulo Freire fez é especial, mas porque ele traz uma ideia que hoje, enquanto adulta, aprendendo uma coisa muito nova, para mim fica cada vez mais forte. E foi inclusive por isso que eu tomei a decisão de começar a estudar sozinha anatomia, enquanto estou seguindo o método da minha professora na tinta acrílica de ainda estar fazendo a natureza morta, ou seja, objetos e frutas, né? Flores, frutas e objetos. Porque o aprendizado do adulto, ele pressupõe autonomia. Aqui, Paulo Freire não está falando só do ensino geral em escolas para crianças, ele também está falando do ensino para adultos. E o quanto o ensino para adultos ele é diferente porque ele pressupõe uma vivência fantasmagórica. Sobre essa autonomia que a pessoa que estuda tem, quando ela é adulta, de tomar as rédeas desse processo de aprendizado mesmo a partir de vivências que ela já tem, que são muito importantes também para esse processo de aprendizado. E eu, enquanto uma pessoa artista, criativa e inquieta, tenho muita dificuldade de seguir métodos exatamente por causa disso. E aí eu fiquei me perguntando, mas gente, por que não então começar um estudo sozinha em paralelo às aulas que eu estou fazendo, que são ótimas e que estão me dando uma base para o uso de um instrumento, né, uma ferramenta específica que é a tinta acrílica, que eu preciso dela porque é a tinta que eu quero pintar quadros e telas, etc. Enquanto eu estou aprendendo essa técnica com essa tinta, por que não, nos outros horários de estudo, eu também desenvolver essas habilidades que têm a ver não com a tinta, mas com a habilidade da representação como um todo. Então isso vai acontecer com grafite, isso vai acontecer com lápis de cor, isso vai acontecer com tinta, isso vai acontecer com qualquer coisa que eu use para representar a figura humana, né? Tem a ver com a minha habilidade de criar essas proporções, de desenhar essas proporções. O Dr. Paulo tem uma frase aqui, eu chamo de Dr. Paulo porque eu acho lindo, tá? Se você não gosta do Dr. Paulo Freire, um beijo, tchau. A gente pode pegar emprestado aqui um conceito muito lindo que ele usa, que é muito bonito, que eu marquei aqui para falar com vocês, que é a diferença entre... Tô procurando, que na verdade eu marquei, mas tá aqui na outra página. Que é uma diferença entre uma curiosidade ingênua e uma curiosidade que ele chama de curiosidade epistemológica. Chique, palavra difícil. Calma, eu vou traduzir que eu também não entendia. E aí eu estudei para poder entender, para poder explicar para vocês. A curiosidade ingênua, que é natural das pessoas que são curiosas e que querem aprender coisas, ela não é sistematizada. Ela tem a ver com comportamento, é uma coisa empírica. E ela é ingênua porque ela não é lapidada. Ai, isso é tão bonito. E a curiosidade epistemológica, ela tem a ver com o que a palavra epistemologia quer dizer, que tem a ver com essa teoria do conhecimento, da forma como a gente estrutura o conhecimento humano, da forma como a gente estuda o conhecimento humano e da forma didática com que a gente vai criando conceitos e estudando esses conceitos para que a gente possa entender, refletir o mundo que a gente vive, né? Então, a epistemologia é, assim, de um jeito bem assim, simplificado, esse babado. Quando a gente fala, então, segundo o Dr. Paulo Freire, de uma curiosidade epistemológica, a gente está falando de uma curiosidade que ela nasce tal qual a curiosidade ingênua, porque ela nasce dessa vontade de aprender, mas que você vai, de forma rigorosa e sistêmica, ou seja, sistematicamente, aprofundando e elaborando mais esse conhecimento a partir dessa curiosidade. Então, quando uma pessoa olha para o processo de aprendizado, qualquer um que seja, minha reunião vai começar, de alguém, e não consegue entender para que ela está estudando qualquer coisa que seja, sobretudo uma nova linguagem, quando ela é artista, fica muito claro a diferença de percepção do processo de desenvolvimento humano das pessoas. Pessoas que têm o mesmo nível social, pessoas que têm um nível de escolaridade semelhante até, mas que têm vivências tão distintas que a percepção, a forma de perceber o mundo é
tão diferente, suficientemente diferente, para que alguém não veja sentido em aprender uma linguagem nova. Não é um babado? É um babado! Minha cabeça deu uma explodidinha. Aí ele diz, não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. Tem que estudar, gente. Para ser pessoa melhor, tem que estudar. Não dá para ficar só na experiência empírica da vida, ou seja, naquilo que você experimenta. O que você experimenta é extremamente bem-vindo. Mas a forma de sistematizar e refletir sobre esse experimento também faz com que você vá muito mais longe, que você cresça muito mais e que você possa aprender coisas muito mais interessantes do que simplesmente a experiência que você já teve. A experiência que você já teve, ela sempre vai colaborar para o seu aprendizado. Autonomia, né? Aquele conceito de você sozinho buscar se mover. Mas também tem a ver com você entender que o mundo não gira ao redor do seu umbigo. E que outras experiências, outras pessoas e outras coisas podem colaborar para você ser aquilo que você é, né? Ser melhor, ser uma pessoa em melhoramento, né? Ixi, ficou baixíssima essa parte do áudio. Bafo, vou ter que aumentar na edição. Nesse desenho aí de ontem, que eu fiquei feliz de ter conseguido fazer o que eu queria fazer, o que estava na minha cabeça, com uma técnica bastante rudimentar, porque foi a primeira vez que eu desenhei fisionomia desse jeito aí que tá no papel, mas que eu também consegui encontrar nesse exercício elementos lúdicos para aproveitar o que eu já sei fazer um pouquinho e também compor com o que eu não sei fazer, que é, por exemplo, os mãos e orelhas. Tal qual uma inteligência artificial que cria imagens, eu não sei ainda fazer mãos e orelhas, mas eu vou aprender bem mais rápido do que a inteligência artificial, porque eu vou estudar muito. E daqui para julho, meu amor, esse desenho vai estar muito mais satisfatório. Então, esse é o livro que eu citei hoje e que eu acho que vale muito a pena a leitura para qualquer pessoa que alcance o desejo, a necessidade, a vontade ou que precisem na sua vida lidar com o processo de ensino-aprendizado. Acho que qualquer ser humano, no caso. Na capa ele diz assim, ó, ninguém é sujeito da autonomia de ninguém, ou seja, cada um é autônomo sozinho. Por outro lado, ninguém amadurece de repente aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser aquilo que eu serei, propositalmente. Eu serei uma grande artista plástica. Tá, querida! Esse era o vídeo de hoje. Essa era a conversinha. Agora eu vou que eu tenho uma reunião. Um beijo pra você. Ai, se inscreve no canal! Se inscreve nesse canal que ele tá começando, tá? Que assim, eu tô tentando aqui manter a consistência do vídeo todo sábado às 10h30 da manhã. Às vezes falha porque eu faço tudo sozinha. Mas você pode se inscrever e vir ser feliz comigo. Ai, que alegria! Vamos falar sempre de arte, criatividade, processos criativos e agora processos de aprendizado também. Que a gente vai fazer uma anatomia maravilhosa, meu amor. Bem diferente, bem mais constante do que essa luz. Que vem, volta e vai e vira fantasminha. Um beijo pra você e até a semana que vem. Se tudo der certo. Às 10h20 da manhã, 10h30. Eu sempre falo 10h20, vamos mudar pra 10h20. Às 10h30 da manhã, a gente se vê no sábado que vem pra lavar uma louça, trocar uma ideia, conversar uma história, enquanto você desenha ou faz qualquer outra coisa aí na sua casa. Tá bom? Um beijo e até lá. Tchau, tchau! Deixa o like.